Em Lucas 15, a partir do versículo 25, vai dizer assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bem, queridos, estamos aqui diante da história do filho pródigo, né? Aquele filho mais novo, né? Um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais novo então pede a parte da sua herança e vai embora, e parte para uma terra distante. E lá então ele vai viver uma vida dissoluta, né? Ele vai gastar com os amigos na bebedice, vai gastar com prostitutas, né? Com mulheres, com meretrizes. E depois de perder tudo, gastar tudo, diz que vai acontecer ali uma grande período de fome naquela terra em que ele está. E ele começa a passar necessidades. E ele vai então tomar conta de porcos. Teve um cidadão que arrumou um emprego para ele naquelas áreas lá que ele estava. Ele vai tomar conta de porcos, mas ele não podia nem comer a comida dos porcos. Ele desejava comer a comida dos porcos e não podia comer nem a comida dos porcos. Certamente ele poderia ter ali só uma refeição diária, né? Só uma por dia. E o resto do dia ele passava fome. E ele resolve então voltar para casa. Ele se arrepende, e o texto vai dizer que, caindo em si, ele vai dizer que os trabalhadores de seu pai tinham uma boa vida ali, tinha fartura, abundância, e ele ali estava ali morrendo de fome. E ele resolve então voltar para casa. E o seu pai o recebe com toda a alegria e dá uma grande festa. E o seu pai manda então matar aquele novilho que estava lá, praticamente reservado, o novilho cevado, para uma ocasião especial. E esse novilho que todos ali já cobiçavam, né? Todos ali já olhavam para ele. Então é esse novilho cevado que é morto para poder festejar em uma grande festa a volta do filho mais novo, como o próprio pai vai dizer para todos, e também para o seu irmão mais velho, né? Ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Então era necessário que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos por esse teu irmão. Mas o que a gente vê ali é um irmão indignado, né? Um irmão indignado porque ele não aceitava, nas condições em que foi recebido aquele irmão mais novo, que gastou todos os haveres do pai, todos os seus bens, a parte que lhe cabia, né, como herança, que na verdade o pai nem estava morto para dar herança, mas resolveu dar ainda assim. E ele estava indignado porque o pai o recebeu daquela forma, dando uma grande festa e recebendo com toda aquela alegria, sendo que ele estava ali sempre, o tempo todo, ao lado de seu pai, andando de forma correta, sem transgredir uma lei sequer, sem fazer nada de errado. E o pai nunca havia dado uma festa daquela para ele e para os seus amigos. E ele fica indignado. E o texto encerra com essa indignação do filho mais velho e o pai tentando reconciliá-lo. A gente não sabe se o pai realmente conseguiu convencê-lo e reconciliá-lo naquele momento ali. Mas encerra aí a história, com a indignação do filho mais velho e o pai tentando reconciliar ali todas as coisas. Então a gente vê aí que o irmão mais velho do filho pródigo, ele fica indignado. E pelo motivo até de ele andar tão correto,
tão certinho com seu pai, e o seu pai nunca ter dado uma festa para ele juntamente com seus amigos. Você vai ver no versículo 29. E o que nós podemos identificar, queridos, é que alguns cristãos irão justamente parecer com esse filho mais velho. Vão se identificar com o filho mais velho, com o irmão mais velho desse filho aí, do filho pródigo, que procurava andar sempre corretinho, sempre certinho, e estar ali sempre pronto para punir, para apontar o dedo, né, para julgar o erro dos outros. E muitas vezes nós não enxergamos os nossos. Aquele irmão mais velho, ele estava errado, ele não estava correto. Era um momento especial. Eles tinham perdido, né? Ele tinha perdido seu irmão mais novo para o mundo, para as trevas, condenação eterna. E o irmão agora estava de volta, verdadeiramente arrependido de tudo que havia feito. Tão arrependido que ele volta para o pai dizendo: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Trata-me apenas como um dos teus trabalhadores, porque eu não sou mais digno nem de ser chamado de teu filho. Havia um verdadeiro arrependimento naquele jovem. E ele volta totalmente humilde, arrependido pelo que havia feito. Ele não queria ter nem a vida mais de filho. Ele não queria nem usufruir mais dos seus direitos como filho. Ele queria apenas ser tratado como um dos seus trabalhadores. E ele já morreria feliz da vida, pela vida que ele estava passando. E o irmão mais velho, sendo sabedor de tudo isto, ainda assim ele continua indignado, não satisfeito com o que estava sendo feito ali por causa da volta daquele irmão mais novo. Em momento algum ele quis perdoar o irmão pelo que ele fez. Em momento algum ele quis se alegrar juntamente com o pai e com toda a sua casa ali pela volta do seu irmão. Aí você pode até dizer assim: não, mas ele pode ter perdoado, mas ele só não queria essa pompa toda receber com esse festejo todo. Mas que tipo de perdão é esse, meu irmão? Você gostaria de receber um perdão desse pelos seus erros, por aquela pessoa que você ofendeu e você até se arrependeu já? E você gostaria que ele perdoasse? Você queria um tipo de perdão desse, que a pessoa lhe perdoasse, mas não fosse mais a mesma coisa com você? Porque o verdadeiro perdão, ele vai restaurar o relacionamento, ele vai restaurar todas as coisas. Então, é esse perdão que Deus quer que nós pratiquemos em nossas vidas. Que você perdoe e não fique lançando em rosto o que a pessoa fez, não fique com nenhum tipo mais de mágoa, de rancor, de ressentimento. E era justamente o que havia no coração daquele irmão mais velho. Você pode estar dizendo assim: ele até pode ter perdoado, mas ele não queria. Mas que tipo de perdão é esse? Que ele não queria se alegrar com a volta do irmão. Que ele não queria que fosse dada aquela festa. Ora, ele estava o tempo todo com o pai, ele tinha tudo, usufruía de tudo que o pai tinha. Não precisava o pai estar vira e mexe dando a festa para ele. Ele próprio poderia promover uma festa para ele e para os seus amigos. Ele ficou indignado porque não foi o pai que deveria fazer uma festa para ele, como fez para o irmão. Mas só que ele não passou pela situação do irmão. O irmão estava perdido e reviveu. Foi achado. Estava lá morto. Morto praticamente, como o pai diz. Ele estava morto realmente, espiritualmente falando. E ele reviveu. Então o pai se alegra, juntamente com toda a sua casa ali, seus trabalhadores, e dão uma grande festa. E nós precisamos exercer o verdadeiro perdão na prática, querido. E com isso ali, ele como era muito exigente ali em seus conceitos, né? Ele não aceitou ali que fosse comemorado ali aquele momento de retorno por aquele que um dia errou. E às vezes nós também olhamos meio que atravessado para aquele que andou errante, que se desviou, ou que nunca esteve na presença de Deus e agora hoje está aqui, às vezes na igreja, nos pés do Senhor, tentando ter uma vida digna, tentando ter uma vida correta, uma vida justa, com todas as suas imperfeições. Muitas vezes a sociedade não aceita e fica olhando meio que atravessado para aquela pessoa para o resto da vida.
E tem pais que, infelizmente, vai agir assim como o filho mais velho. Aceita o filho de volta, mas não o trata mais como tratava antes. Aceita o filho de volta, mas ele perde os direitos que tinha antes. Vai aceitar o seu filho de volta, mas vai dizer, olha, agora não é mais. Você não vai viver mais como você vivia antes. Você perdeu seus direitos. Você não vai viver mais aqui como vivem seus irmãos. Você não vai ter mais os mesmos direitos que tem o seu irmão. Eu aceito você de volta, mas agora vai ser assim, 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 assado. Infelizmente, ainda tem pais assim, irmãos. E é justamente isso aqui que o texto vai nos mostrar, que o pai, ele recebe aquele filho de volta, dá uma grande festa, coloca o anel nos dedos, né? Traz as sandálias, manda calçar, traz vestes novas, manda vestir o seu filho, manda matar aquele novilho cevado, e ele dá uma festa, acho que como ele nunca tinha dado em toda a sua vida. Ele recebe o filho com toda a alegria, sem tirar nenhum de seus direitos, como filho amado. E é assim que Deus nos recebe, meu irmão. Você pode ter andado do jeito que andou aí, fazendo tantas coisas erradas diante de Deus, diante da sociedade. Mas quando você se arrepende, confessa os seus pecados diante do Senhor, se humilha diante dele e quer ter um relacionamento com ele, quer viver com Jesus na sua vida, Deus te recebe de braços abertos. Deus não fica lançando em rosto o que você fez, né? Deus joga no mar do esquecimento tudo aquilo que você fez. Se você se arrepender de verdade, Deus está de braços abertos para te aceitar e para te dar uma vida nova. Você precisa reconhecer o sacrifício que Ele fez entregando seu filho ali na cruz. Você precisa receber Jesus na sua vida como Senhor e reconhecer que só Ele salva, só Ele é o nosso Salvador. Aquele pai, ele não lançou nada em rosto do filho que voltou, mas o irmão mais velho estava lançando. O irmão mais velho estava agindo como, infelizmente, muitas pessoas estão agindo hoje. Tem pessoas assim, meus irmãos, como aquele irmão mais velho, que às vezes tem até mais prazer em punir, em julgar e punir a pessoa do que perdoar. O prazer está mais em punir, apontar o dedo e punir. Não está se alegrando com a restauração do irmão. O irmão ali às vezes já está ali arrependido, de volta para os pés do Senhor, e o irmão está querendo punição. Não quer que libere perdão. E às vezes fica indignado até com a igreja, porque a igreja recebe de braços abertos, se alegra com aquele irmão que voltou e engaja o irmão na obra do Senhor. E aí tem aquele filho mais velho, né, que está ali na igreja indignado, porque já está até fazendo a obra do Senhor, voltou para a igreja, já está até participando da obra, e ele ali não. Mas se você não está participando é porque você nunca se interessou. É porque você nunca se dispôs, que o que mais precisa é de pessoas para fazer a obra de Deus. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, foi o que Jesus disse. Então se disponha, ao invés de você ficar olhando e apontando o dedo e querendo punir aquele que errou e que pecou, se aproxime, leve uma palavra, e havendo de fato arrependimento, você deve se alegrar com aquele irmão e ajudá-lo a ficar de pé novamente. Você já conheceu algum cristão assim? Que só pensa mais em punir, julgar, apontar o dedo, mesmo que a pessoa tenha se arrependido e tenha pedido perdão? Tiago 2, versículo 13, olha o que diz aqui a palavra. Tiago 2, versículo 13 diz assim: o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. No dia do juízo de Deus, no dia do julgamento final, nesse dia será sem misericórdia para a sua vida.
se você não tiver usado também de misericórdia para com seu irmão. É o que Tiago 2, versículo 13 está dizendo aqui. O juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Aí alguns podem dizer assim, olha, se a pessoa não se arrependeu, eu não tenho a obrigação de estar perdoando, porque ele não se arrependeu, ele teria que se arrepender. Não, queridos, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Ainda que ele não tenha se arrependido lá de vir pedir perdão a você pelo mal que lhe fez, né? Eu já estou invertendo as coisas aí, não é mais você que errou. A pessoa que errou com você e não veio pedir perdão, não é que você não tem a obrigação de perdoar quem não se arrependeu e nem veio lhe pedir perdão. Você perdoe aquela pessoa no seu coração. Jesus, quando estava na cruz, lá já sendo morto, crucificado, ele orou ao Pai e disse, Senhor, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Não sabem o que estão fazendo. Então você tem que perdoar também. Se você não perdoar, você vai sentir aí um sentimento que só vai lhe trazer mal. Só vai lhe fazer mal. Vai fazer mal a você mesmo. Ódio, raiva, rancor, ira, tudo isso aí vai nutrir o seu coração, que vai desencadear em uma série de problemas físicos, uma série de enfermidades irão surgir aí no seu corpo. Isso eu já estou falando na área física, na área material, sem dizer o quanto você é prejudicado também na área espiritual, principalmente na área espiritual. Porque se você não libera o perdão, mesmo que a pessoa não tenha vindo lhe pedir perdão, mas se você não libera, você está nutrindo ódio, está nutrindo raiva, rancor contra aquela pessoa. Você deixa de receber as bênçãos de Deus, sua vida espiritual é travada, você não vive mais debaixo da bênção. E quem aguenta viver sem as bênçãos de Deus, meu irmão? Além de você não viver as bênçãos de Deus, você vai perder a eternidade. Você não vai adquirir a salvação. Você não vai obter a salvação que Deus prometeu a todos aqueles que Ele amam, lhe buscam e lhe seguem. Então tem consequências na área espiritual, tem consequências na área física também. Então você precisa liberar esse perdão. E aí quem você é diante de Deus se nutrir o ódio em seu coração? Quem que você será diante de Deus? Aí a gente vai ter a resposta aqui em 1 João 3,15. 1 João 3,15 vai dizer assim, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. É isso que você é diante de Deus, um assassino. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. E aí o texto continua dizendo, ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O assassino, ele não vai herdar o reino de Deus. E todo aquele que odeia, ele se torna um assassino diante de Deus. Todo aquele que odeia o seu irmão, ele se torna um assassino diante de Deus. 1 João 3,15 é que está dizendo isso aí. As consequências do ódio, meu irmão, são essas. Deixar de ser salvo e deixar de obter as bênçãos de Deus. Você vai para a condenação eterna. E você ainda vive nessa vida aqui sem as bênçãos de Deus. Por quê? Porque você nutre o ódio, você não perdoa. Mesmo aquela pessoa que não lhe pediu perdão, você já deve estar liberando perdão em seu coração. E se lhe pediu perdão, quis se aproximar de você e você não quis nem aproximação para não perdoar, você só está fazendo mal a você mesmo. Você pode até morrer com esse orgulho. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Mas não perdoo o que foi feito comigo ou com minha família. Bom, você está fazendo mal a você mesmo, como eu disse. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele não perdoa àquele também que não libera perdão. Você não faz questão do perdão de Deus, então você continue sem perdoar, sem liberar perdão, se você não faz questão do perdão de Deus. Agora, quem não tem o perdão de Deus, vive uma vida sofrida, sem dizer
que está fadada à condenação eterna, sem salvação também. Porque todo aquele que odeia seu irmão é assassino, é o que diz lá em 1 João 3,15. Então você precisa liberar perdão para você obter o perdão divino, perdão de Deus. Onde é que diz isso aí? Mateus 6, versículo 14. Em Mateus 6, versículo 14 e 15 diz assim, próprio Jesus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha só, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha só. Então, o perdão, o nosso perdão está condicionado a nós perdoarmos. O perdão de Deus para as nossas vidas está condicionado ao nosso perdão para com aquele que nos ofendeu. Se nós não perdoarmos, nós não obteremos também o perdão de Deus. Inclusive o Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou a orar, vai justamente trazer essa questão. No Pai Nosso você vai dizer assim, nós vamos dizer assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm nos ofendido. Você condiciona o perdão de Deus da mesma forma como você tem perdoado aquele que tem lhe ofendido. Você pede o perdão de Deus: Pai, perdoa as nossas ofensas, mas perdoa as nossas ofensas da mesma forma como temos perdoado a quem nos tem nos ofendido. De que forma você tem perdoado aquele que te ofendeu? Você está pedindo para Deus agir com você, presta bem atenção, você está pedindo para Deus agir com você da mesma forma como você está agindo com aquele que te ofendeu, com aquele que um dia te machucou. Qual é a forma como você tem agido com aquele que te ofendeu, com aquele que te magoou? Como é que você tem agido com essa pessoa? Querendo distância? Você não quer, você até pode ter falado um dia assim para alguém: não, eu perdoo, eu perdoei. Ou pode até ter dito para a pessoa mesmo: certo, eu te perdoo. Mas no seu coração você está dizendo assim: eu perdoo, mas eu quero longe de mim. Quero distância. Eu perdoei fulano, mas é ele lá e eu cá. Eu quero distância. É desse jeito que você está pedindo também para que Deus te perdoe. Que Deus te perdoe, mas queira distância de você. Olha só, como é que você está pedindo perdão a Deus e ao mesmo tempo falando: não, eu quero que o Senhor me perdoe, mas eu quero que o Senhor não me tenha mais perto de ti. Eu quero que o Senhor me perdoe, mas eu quero que o Senhor não me ajude mais, que o Senhor não estenda mais a mão para me ajudar. Porque se você está agindo assim com aquele que te ofendeu, que te machucou, é assim que você está pedindo para Deus agir com você. Pai, perdoa as nossas ofensas. Pai, perdoa a minha ofensa, assim como tenho perdoado aquele que me ofendeu. É assim a oração do Pai Nosso. Então, que se você quer ter vida abençoada, perdoe na mesma proporção que Deus te perdoa. Deus te perdoa e não fica remoendo o pecado, não. Ele esquece. Ele te dá vida nova, nova chance. Ele estende a mão para te abençoar, para te ajudar, para te levantar. É assim que Ele quer também que você perdoe. Que você perdoe e dê uma nova chance de amizade com aquela pessoa, de relacionamento. Que você estenda a mão para ajudá-la na hora que ela precisar. Que você até se preocupe se aquela pessoa está passando por algum momento difícil, ou se você souber que aquela pessoa está passando por uma situação tão difícil, mesmo que aquela pessoa não tenha vindo a você lhe pedir ajuda, mas você se preocupa. Você vai lá e procura ajudar de alguma forma, naquilo que você puder ajudar. É assim que Deus quer que nós venhamos a agir com o nosso próximo, com o nosso irmão, com aquele que nos ofendeu, caiu e que precisa que nós o perdoemos e o ajudemos nas horas necessárias e precisas, né? Não estamos aqui para punir, queridos. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Estamos aqui para perdoar uns aos outros,
A palavra de Deus está o tempo todo dizendo isso aí. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, primeiramente a Deus e depois uns aos outros. A palavra de Deus chega a dizer que nós devemos suportar uns aos outros. É palavra de Deus, meu irmão. Não é eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus que está dizendo que nós devemos suportar. Ah, eu não gosto daquele irmão, acho aquele irmão chato, acho aquele irmão assim, assado, aquela irmã, eu não tolero e tal. Se você é cristã, você é uma pessoa crente, crê em Jesus, você está errado. Você não pode ser assim. Os ímpios podem até agir assim, porque não tem temor a Deus, não andam com Deus, mas você que diz que anda com Deus, você que diz que tem Jesus, uma pessoa cristã, ficar dizendo que não suporta fulano, que não suporta ciclano, está errado, meu irmão. Olha o que diz a palavra de Deus em Colossenses 3,13. Colossenses 3,13 vai justamente dizer isso: suportai-vos uns aos outros e perdoai uns aos outros. É a palavra de Deus que está mandando aqui você suportar. Se você quer realmente ser discípulo de Jesus, servo do Senhor, quer obter as bênçãos de Deus sobre a sua vida, você tem que praticar isso aqui. Se você diz que é crente, que é cristão, mas não pratica isso aqui, você está enganando a si próprio. É o que Tiago diz lá em Tiago 1,22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se você ouve e não pratica, você não está sendo cristão. Você está sendo um falso cristão, um falso crente. Está na igreja ali só de fachada, só de aparência. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui em Colossenses 3,13: suportai-vos uns aos outros. Suporte aquele irmão que você talvez ache chato, que você não gosta muito. A palavra está dizendo suporte, meu irmão. De que forma? Tratar com carinho, com amor, ajudar. Você tem que suportar. Ah, não tem que suportar, meu irmão. Tem que suportar. Claro que você vai buscar sabedoria em Deus de como lidar em cada situação. Cada situação é cada situação. Mas você tem que praticar, cumprir, executar aquilo que está na palavra. E em Colossenses 3,13 diz isso aí: suportai-vos uns aos outros e perdoai uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, queridos, perdoe. Perdoe para ser perdoado por Deus, para obter a salvação eterna e ter uma vida totalmente abençoada diante do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe aí a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por este dia. Te agradecemos pela Tua palavra sobre as nossas vidas. Perdoe as nossas ofensas, Senhor, assim como temos perdoado a quem nos tem nos ofendido. Que o Senhor nos ajude a liberar perdão. Que o Senhor nos ajude a olhar para o nosso próximo, não com olhar de punição, não com olhar de condenação, mas com um olhar de misericórdia, Pai. Que nós possamos relevar os defeitos uns dos outros, não aceitando o pecado, mas perdoando aquele que verdadeiramente abandonou o pecado, está arrependido e querendo reconciliação com o Teu corpo, que é a igreja. Que o Senhor nos ajude a lidar com cada situação. Que o Senhor nos purifique a cada dia e libere de nós sentimentos que venham a Te agradar. E tire de nós todo aquele sentimento impuro que não Te agrada. Tira tudo aquilo, todo empecilho e obstáculo que esteja impedindo de nós executarmos a Tua palavra no nosso dia a dia, de termos mais comunhão contigo, Senhor. Abençoa cada filho Teu neste momento, que o Senhor vá ao encontro de cada um em suas necessidades, atendendo-os de acordo à Tua vontade e o Teu querer. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus.